e dessa vez a gente trouxe a suplementação. A gente vai conversar um pouquinho sobre a suplementação, que você já sabe quais são, então a gente só vai reafirmar aqui, né, de tudo que eu estou lendo, de tudo que eu estou trazendo aí, a gente só vai reafirmar realmente sobre essa questão, certo? Então, a primeira suplementação, e na verdade a gente faz isso desde o início da gestação, tá? Então, antigamente a gente suplementava a partir da 20ª semana, ou então só o ácido fólico, só o sulfato ferroso, e hoje a gente já suplementa ali desde o início da gestação. Então, quando a gente está fazendo a primeira consulta, né, antes das 12 semanas, a gente já vai fazer suplementos, né, em relação à questão de anemia, pré-eclâmpsia, né, e defeito do tubo neural junto com anemia megaloblástica, né? E a gente tem sempre os polêmicos, né? A suplementação gestante é sempre polêmica. Por quê? Porque existe muita gente fazendo muita suplementação em gestante, né? Eu faço um curso, eu participo de um grupo, não sei se vocês conhecem, da Melânia, e a gente sempre, o pessoal do grupo sempre conversa em relação à questão da suplementação, fora de evidências, e é sempre importante falar sobre isso, né? Eu vejo muita gente preocupado com ferritina, com vitamina não sei o quê, vitamina isso, vitamina aquilo, mas a gente primeiro tem que fazer o básico bem feito, né? O básico bem feito, baseado em evidências, é sempre a melhor coisa que a gente tem para fazer, certo? Então, a gente tem aí, eu trouxe para vocês, né, a nossa parte de suplementação, né? Eu vou até, não dá para eu colocar maior, não sei por que esse negócio ficou como vídeo, eu tô ficando doida. Deixa eu ver, aí, acho que eu consegui tirar. Não consegui, mas enfim, acho que vocês estão vendo por aí, né? Só um slide basiquinho, tá? Nada demais, não. E a gente tem aí uma suplementação de sulfato ferroso, né? Uma suplementação de sulfato ferroso é o que a gente tem aí para falar de primeiro, né? Então, o sulfato ferroso é uma suplementação, eu tenho até uma aqui, ó, sulfato ferroso, que também algumas pessoas têm dúvida em relação ao sulfato ferroso sobre como fazer a prescrição, porque a gente fala sulfato ferroso, mas na verdade é o quê? Ferro elementar. Então, o que vem como protocolo lá nos programas do Ministério é o ferro elementar, sempre foi o ferro elementar. O ferro elementar é um dos elementos que tem no sulfato ferroso, e para se chegar a tantas gramas de miligramas de ferro elementar, a gente tem tantas miligramas de sulfato ferroso, certo? Então, o que a gente precisa? Justamente do ferro. Então, o ferro para anemia, né? Ferropriva, que de início é uma anemia, de início essa gestante, sim, pode ter uma anemia por hemodiluição, eu já até falei isso na aula passada na pós-graduação. A gestante, ela aumenta o volume, justamente para modificações fisiológicas na gravidez, né? É bom estudar modificações fisiológicas na gravidez, por quê? Porque isso explica muita coisa que a gente faz, tá? E às vezes orientar o paciente dessa forma é muito interessante. Então, eu aconselho vocês a estudar modificações fisiológicas na gravidez, né? O que a gente vai trazer na pós-graduação também. Então, o sulfato ferroso, gente, a anemia por hemodiluição, ela acontece ali nas primeiras semanas, né? E a gente acha que ela vai ficar, né, se estender. E aí eles colocaram a suplementação a partir da 20ª semana. Por quê? Porque já existe essa anemia ali, mas ela é anemia fisiológica, né, em relação à questão da gravidez. Mas ela pode ser também uma anemia que não seja só fisiológica, né? Então, a gente pode ter uma gestante porque a anemia por hemodiluição, ela chega ali a um 10,5, a um 10,4 de hemoglobina, né? Mas a gente tem gestantes que podem chegar muito menor que isso, e aí a gente tem aí uma anemia realmente ferropriva, né? E o que acontece? Hoje em dia se fala muito em Noripurum, né? E endovenoso, e hospital, e vai para o hospital e faz na veia e tal. Só que a gente não está fazendo o básico, que é realmente suplementar essa paciente desde o início, certo? E Paulina, tem uma nota técnica do Ministério que fala que é a 20ª semana, mas na verdade não é do Ministério da Saúde, né? Ele é um plano de estudo ali de um hospital particular, que tem ali como recomendação para o Ministério, mas o Ministério mesmo, ele coloca lá sulfato ferroso, ferro elementar 40 miligramas, certo?
E a outra coisa que eu tenho para falar sobre a questão do sulfato ferroso. Eu acho que o sulfato ferroso tem pouca dúvida, né? Quando a gente começa a aumentar as doses em relação ao sulfato ferroso, a gente não está falando de suplementação, a gente está falando de tratamento, tá? Então, a gente não suplementa mais do que um comprimido por dia. A gente vai tratar essa paciente com mais de um comprimido por dia, certo? Então, quando a gente passa dessa dosagem de suplementação, a gente passa para o tratamento, ok? E isso é importante saber, porque senão a gente fica nessa questão, quantos comprimidos são, essa suplementação como é? Mas, na verdade, é um comprimido por dia, 40 miligramas de ferro elementar. Poliana, se a paciente estiver tomando aquelas polivitamínicos, olhar a composição, praticamente todos eles têm ferro, né? Todos eles têm mais ou menos ali de 36 miligramas até 40 miligramas, até 44. Esses aí, tudo bem, ok, a paciente vai tomar, não tem problema. O problema é não ter. Só que acho que praticamente todos têm ferro na sua composição. Alguns não têm ácido fólico, mas todos têm ferro. Então, pode ser também, a paciente pode utilizar esse polivitamínico, é só você colocar no prontuário que ela está utilizando materna, progeston, fêmeas, né? Tem vários, mas a composição que é o importante, certo? O sulfato ferroso é muito importante para essa anemia, né? Porque ela causa complicações, inclusive em relação a parto prematuro, né? E pode causar outras complicações também em relação ao feto, né? Então, restrição de crescimento, tudo isso pode ser causado pela falta do ferro, certo? Então, é uma coisa simples, mas que pode causar uma complicação enorme nessa gestante, ok? Então, a gente precisa realmente fazer essa suplementação do ferro. Acho que o ferro não tem muita dúvida, né, gente? Vocês têm alguma coisa para falar do ferro? Lembrem que isso aqui é um encontro e não uma aula, né? Mas alguém quer adicionar algum conteúdo em relação ao sulfato ferroso? Poliana, a paciente às vezes não toma, ou então ela acha ruim, né? O gosto, realmente, gente, sulfato ferroso é horrível para tomar. Só que eu sempre digo ao paciente, o importante é que você tome o máximo que você puder, tá? Esqueci, tem gente que perguntou do horário, eu falo assim, ó, esqueceu do horário, toma no outro horário. Importante que você tome. Mas o ideal é que ela tome uma horinha antes das refeições, né? E que ela tome com um suco cítrico para melhor absorção ali, nada que vai competir com a absorção do sulfato ferroso, senão ele perde. E entre ele e o cálcio perde. Então, é muito mais importante que a gente tenha as orientações em relação à questão da alimentação, tá? Mas sobre o sulfato ferroso, é mais ou menos isso. Eu não trouxe muita coisa em relação ao sulfato ferroso, porque ele não tem muita dúvida. A gente fica realmente bem tranquilo em relação à questão do... o sulfato ferroso é bem tranquilo. Só teve essa questão, gente, de... Como é que fala? De como prescrever, que eu vejo muito nos cursos, né? E quando começa, né? Sim, algumas apresentam episódios de diarreia. Na verdade, gente, eu tinha que parar, né? Peraí. É porque eu não tô lembrando que ele tá no vídeo, esse negócio. Vou ficar aqui o dia todo tentando mexer nisso. Ó, não para. Aí. Ele dá muito efeito, né, gastrointestinal, e isso é importante avisar para a paciente, porque a paciente pode falar, é o remédio, mas ele é mesmo, é o medicamento que está fazendo isso. E por isso que no tratamento do sulfato ferroso, né, muita gente faz essa opção pelo endovenoso, porque, na verdade, gente, quando a gente aumenta muito ainda a dose da gestante do sulfato ferroso, a gente acaba aumentando os efeitos, né? E essa gestante acaba não completando esse tratamento. Então, lembrar que quando a gente aumenta a dosagem, a gente está fazendo um tratamento. E aí, realmente, se a paciente não conseguir tomar, a medicação precisa ser feita ali uma outra questão, uma outra avaliação para ver como a gente pode fazer esse tratamento, porque senão ela vai parar no meio do caminho, tá? Nunca tive problema. Muito difícil ter problema com anemia em gestante, né? Mas em alguns casos pode acontecer chegar a anemia grave. E a anemia grave é alto risco, né? Você tratou ali, ela ainda continuou, chegou no grave, é alto risco. E se for abaixo de 6, aí é hospital, tá? Então tem que
verificar essa avaliação também. Eu trouxe só essa foto do sulfato ferroso, porque muita gente confunde esses 109 miligramas, certo? Então, muita gente confunde isso. Por quê? Porque essa é a miligramagem total do sulfato ferroso, que é o composto, né? E aí, esse aqui até explica que é equivalente a 40 miligramas de ferro elementar. Então, é o que a gente quer, certo? Então, um comprimido vem já os 40 miligramas de ferro elementar, certo? Então, não tem dúvida, a gente vai prescrever um comprimido por dia, são 30 comprimidos no mês, e essa paciente vai tomar desde o início da primeira consulta até o terceiro mês pós-parto. Então, quando a paciente vier aí para a consulta de puerpério, ela não teve a prescrição, você vai fazer a prescrição, sim, desse sulfato ferroso novamente. A mesma miligramagem, tá? A mesma forma de uso por 3 meses ainda pós-parto, ok? Então, vamos passar para o próximo, né? O próximo, que é esse famoso aí, que entra nas polêmicas gerais do mundo, o ácido fólico, né? Muita gente vai falar, o ácido fólico de novo, mas é porque ele é uma suplementação, né? E até uns dias desse aí estava dentro de uma polêmica gigante, porque eu não sei se vocês já viram, muita gente veio sempre que eu posto sobre o ácido fólico, e eu realmente estou num grupo também, que eu já falei para vocês, da pré-natal baseada em evidências, que também discute sobre essa questão do ácido fólico. Também faço parte da rede de estudo da hipertensão, né, da REBEG, e também tem falando sobre o ácido fólico. Inclusive, eu mandei para vocês a apresentação de um colega que é da REBEG, que eu vi no congresso. Então, a gente tem que caminhar baseado em evidências, né? E muita gente na internet ou em qualquer outro lugar, não que eu esteja falando sobre a internet, tá? Mas a gente tem que ter cuidado, porque assim, quando a gente fala que o ácido fólico é por causa da indústria farmacêutica, a gente também tem que falar que o metilfolato é também produzido pela indústria farmacêutica, né? Então, qual é a evidência que tem sobre o defeito do tubo neural? Qual é a suplementação indicada para o defeito do tubo neural? Qual é a evidência que existem estudos robustos que falam sobre o ácido fólico, né? Então, sobre a questão do defeito do tubo neural, o ácido fólico. O ácido fólico é a única evidência que faz aí a prevenção, né, em relação à questão do defeito do tubo neural. Então, ele ajuda aí a gente nessa não malformação, né, no caso. Então, da espinha bífida e tal. Então, o que acontece? A única evidência científica, né, é o ácido fólico, tá? Alguns estudos falam sobre o metilfolato, mas não é um estudo robusto, ou seja, tem poucas participantes nesse estudo, né? Falando assim, né, de maneira mais simples. São estudos que são feitos, que são estudos pequenos, nada que tenha uma evidência científica que possa fazer com que o Ministério da Saúde ou qualquer outro lugar do mundo troque o ácido fólico pelo metilfolato. Não que esse metilfolato não funcione, mas não tem evidência científica que fale que ele vai funcionar. Mas ele é ali a parte, o ácido fólico é sintético, né, e o metilfolato não. Mesmo assim, não tem evidência de que esse metilfolato vai funcionar. Não tem evidência. E a questão é, não vão existir estudos mais. Por que não vão existir estudos mais? Porque ninguém vai deixar gestantes sem o ácido fólico. Então, seria o quê? Seria um estudo que não tem como ter. Existe aí uma parte ética da história que não vai ter como você deixar essas mulheres sem tomar o ácido fólico. Porque seria, assim, né, uma questão de ética mesmo, né? Então, o que acontece? O único estudo com evidência científica que funciona é o ácido fólico. Tá? Então, eu vejo eu coloco às vezes sobre o ácido fólico, eu já sei que eu vou escutar várias coisas, eu já sei que muita gente vai falar sobre o metilfolato, mais o metilfolato, aí me manda um monte de Instagram falando da pessoa que fala sobre o metilfolato, aí aquela coisa, e desqualifica, né? Aquela coisa, mas aí a outra pessoa é mais importante, tá? Só que, gente, não é questão de ser importante ou não ser importante, né? É questão de ser baseado em evidência científica.
tá? Então, a questão de usar o metilfolato e o ácido fólico tem evidência científica e o metilfolato não tem, certo? Simplesmente isso. E a outra coisa, se vocês quiserem falar, tá, gente? Pode colocar aí também no chat, ou abrir a fala também que pode falar, tá? Ok? Sem problema nenhum. A outra coisa, isso foi falado no Congresso, né? Também surgiram dúvidas lá em relação ao metilfolato, porque muita gente estava usando metilfolato por causa dessa questão de que fala que ele é melhor, né? Então, não tem evidência falando que o metilfolato é melhor que o ácido fólico. Até porque não tem evidência sobre o metilfolato dentro do defeito do tubo neural, tá? Então, a outra coisa em relação ao ácido fólico é a miligramagem, né? Então, a gente tem aí a questão dos 5 miligramas, né? E a questão dos 400 miligramas, né? O que a gente vai usar, né, nessa mulher? Então, desde 2011, né, a gente teve a mudança em relação ao ácido fólico sobre a questão de qual a miligrama a gente vai usar, né? E a gente houve a mudança desde 2011, isso não é novo, isso não é de agora, não foi agora que fizeram isso. É desde 2011 que existe a prescrição do ácido fólico de 400 microgramas, e não de 5 miligramas, certo? Se a gente reparar, 5 miligramas são 10 vezes o valor do 5 miligramas, então, do 400 microgramas, que na verdade é 0,4, que na verdade é 0,2, e que a gente tem que dar para a gestante por dia 400 microgramas, certo? E o que acontece? Muita gente ainda não prescreve, ou prescreve uma vez por semana de 5, que também não vai resolver. E muita gente fala assim, não, a gente prefere dar o de 5 melhor do que não dar nada, né? Mas, na verdade, eu acho que essa prescrição, ela tá errada de qualquer forma, porque não existe no protocolo essa prescrição de 5, né? Só em alguns casos que eu vou mostrar aqui. Que eu até mandei esse material para vocês, né, dessa apresentação. Então, a gente tem o ácido fólico de 400 microgramas, não quer sair microgramas, e esse ácido fólico aqui, porque eu trouxe na mão, por quê? Porque eu não botei a foto, porque eu quero mostrar que ele existe. E esse ácido fólico aqui, que está no Rename, e aí a gente tem ali o ácido fólico de 0,2, certo? 0,2 miligramas por ml, ou seja, 20 gotas. Em 20 gotas eu tenho 0,2, mas eu não quero 0,2 por dia, eu quero 0,4. Então eu vou dar a essa paciente 40 gotas, que é o dobro, né? Por isso que a gente usa 40 gotas de ácido fólico. Muita gente me pergunta, existe mesmo? O farmacêutico diz que não existe, não sei quem diz que não existe. Esse existe, gente, está bem aqui na minha frente. E o que acontece? A gente vai prescrever. Na minha unidade não tem de 5. Gente, é o seguinte, como eu falo para vocês, eu trabalho baseado em evidência científica e eu não trabalho baseado em estoque de farmácia. O que acontece? Eu não posso simplesmente falar, então dê qualquer um. Né? Por quê? Porque seria muito irresponsável da minha parte eu falar assim, ó, então dá o de 5 miligramas mesmo. Porque assim, não faz sentido. O de 5, mas esse de 400 microgramas ele encontra, gente. Não precisa ser de 0,4, pode ser de 400 microgramas. O de comprimido mesmo. Pode ser, tá? Mas não de... o que acontece? Muita gente fala assim, mas posso dar uma vez na semana? Não, não pode dar uma vez na semana, porque não vai adiantar nada, né? Segundo, quando você dá o de 5, você está dando aquele dia e ele é usado uma vez, ele é usado diariamente, então ele é usado diariamente, tá? Então não adianta você dar uma vez na semana. E eu acho que, assim, eu sei que é uma luta, né? Mas eu acho que isso deve ser explicado para os farmacêuticos, que às vezes não sabem que modificou, que é também uma coisa bem complicada, né? Mas às vezes não sabe e não compra, não pede para comprar, não solicita, né? E eu acho que como agentes transformadores, né? E eu vou justamente por isso que vocês querem ser agentes transformadores, eu vejo essa evolução muito grande na enfermagem. A gente também pode modificar ambientes, a gente pode modificar gestão, né? Pode modificar coordenação e farmácia também.
E a gente pode também trazer para eles atualizações, né? Porque é muito difícil. Vocês sabem, na rotina do dia a dia é muito difícil a gente se atualizar. Se a gente não for atrás, é muito difícil. Mas as notas técnicas desse ácido fólico chegou em 2011, dessa troca, tá? Assim como troca também no protocolo de micronutrientes de pré-natal de alto risco, que agora vai trocar no caderno de pré-natal de risco habitual, né? Ele vai ser atualizado e com certeza ele vai vir o ácido fólico de 400 microgramas, por causa dos estudos, né, que existem aí. Então, o que acontece? A gente tem aí esse ácido fólico e a gente tem falando um pouquinho sobre a questão do uso a mais, né? Então, Poliana, o uso a mais causa autismo? Não, não causa autismo, tá? Então, esqueçam a história do autismo. O ácido fólico, ele não causa autismo. O uso a mais pode causar alguma coisa? Então, está em estudos várias coisas. O excesso desse ácido fólico, ele causa várias coisas na questão da hipnogênese, ou seja, alguns estudos falam em neoplasia, né? Mas isso são estudos, né? Mas o ácido fólico, ele é seguro, certo? Deixa eu ver o que é que vocês colocaram. O ácido fólico é seguro. Essa questão, esse estudo novo eu vi no congresso mesmo, né? Eu mandei até o material para vocês lá, tem falando sobre isso. Deus nos ajude, porque muita gente ainda quer justificar a prescrição errada com caderno 32. Você sabe que a gente tem que prescrever de acordo com os protocolos mais atuais, né, gente? Isso está na nossa lei e na nossa resolução, tá? Eu sei, as farmácias, às vezes a gente manda, eu falo para paciente bem assim, ó, é de 0,4. Se chegar lá e falar que é o de 5, você não aceita. Porque eu não vou me responsabilizar por isso, entendeu? Eu não quero fazer parte dessa questão de que a gente pode mudar, mas as outras pessoas não. Então, eu não quero fazer parte desse ser cúmplice, né? Eu estou bem aqui e não quero mudar. É tipo isso que acontece em muitos municípios. As pessoas querem que as coisas sejam sempre iguais o tempo todo e elas acham que elas estão certas, mas enfim, né? É muito complicada essa questão. Então, assim, ácido fólico é 400 microgramas, certo? Pode falar, Mari. E o início que a gente tem que prescrever assim que inicia o pré-natal e pode levar até o final da gestação, ou tem que parar, porque às vezes eu mesmo vou até o final, né, da gestação. Mas alguns colegas questionaram, né, falando, mas não, tem lá em relação, eu falei, mas as evidências científicas mais recentes, né, eles falam que até o final, né, e aí eu fiquei assim meio na dúvida, como ia ter o estudo hoje, eu falei, eu vou perguntar a Polly para ver se mudou alguma coisa ou se ainda permanece. Então, em relação ao ácido, o início, na verdade, é até antes de engravidar. Isso, na fase de pré-concepção, né? No planejamento, quando dias você antes de engravidar, né? É assim, quando a paciente vem para você já falando sobre gravidez, você já prescreve para ela o ácido fólico, certo? A mesma miligrama, tá? Isso. A mesma coisa. Porque a gente não sabe quando isso vai começar, então a gente vai prescrever a mesma miligramagem, certo? O final, pelos protocolos do Ministério e por outros estudos que existem, você pode levar o ácido fólico até o final da gestação, não tem nenhuma restrição de retirá-lo por alguma coisa, né? Antigamente se retirava com 12ª semana justamente pelo quê? Porque antigamente existia 5 miligramas. Então, por isso que ele era retirado até a 12ª semana, certo? Hoje em dia, a gente pode utilizar até o final, se for 400 microgramas, porque ele ajuda não só a questão do defeito do tubo neural, mas também ele ajuda a anemia megaloblástica, que é a anemia em relação à questão da vitamina B9, né? Ou seja, a gente tem aí uma ajuda nesse sentido, que também pode gerar uma qualidade ruim de vida para essa paciente durante esse período, que pode acarretar também complicações, né, em relação a essas anemias, que pode gerar outras patologias ou complicações oportunistas em relação à baixa dessa vitamina. Então, você pode levar ela até o final e tá simplesmente respaldado sem problema nenhum, certo? O que o povo fala
Ah, mas o cartão de gestante vai até a 12ª semana. Só que o cartão de gestante, gente, ele não é protocolo, tá? Ele é um cartão de gestante em que você vai botar as informações, tá? Ele não é protocolo, ele apenas colocou lá e veio, e esse cartão que veio, o verde, né? Porque o outro era até o final. Esse, eu não tenho ele aqui. Ah, tenho. Esse cartão, e tem um outro também. Aqui, a outra. Vou mostrar para vocês a diferença. Ai, meu Deus. Aqui. Esse outro, ele tinha até o final. Então, a gente tinha aí, poderia fazer... Aqui, tá vendo? O ácido... Ai, meu Deus, peraí. Aqui. Deixa eu fechar aqui, né? Que aí eu... Esse aqui, ó, tinha até o final, tá vendo aqui? Ácido fólico, sulfato ferroso, ó. Do início até o final da gestação. Aí, esse aqui, que eu acho que ele foi um pouquinho mais preguiçoso. Ele foi... ele tem algumas coisas erradas também, né? Mas esse aqui foi até... Aqui, ele botou só até a 12ª semana, e isso atrapalha um pouco, mas ele não muda estudos, ele não, a gente não pode resumir os estudos do ácido fólico simplesmente, como é que eu posso dizer, pelo cartão de gestante, né? O cartão de gestante é para a gente colocar informação. O ácido fólico, ele pode ser utilizado justamente, como a Mari falou, pelos estudos, por vários outros motivos que não só o defeito do tubo neural. O objetivo dele é o defeito do tubo neural, obviamente, né? Mas a gente pode utilizar ele até o final da gestação justamente para ajudar realmente a essa fase da gestante, tá? Voltar aqui. Tudo bem, Mari? É isso. Eu também faço até o final, tá? Mas não de 5, sempre o de 0,4, tá? Ou 400 microgramas. Obrigada, Paula. E deixa eu voltar aqui Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, é isso. Sobre o ácido fólico, a gente tem aí... Eu tentei resumir essa questão da miligrama e da quando inicia e quando termina, tá? A outra coisa, alguém perguntou, quando a gente vai utilizar o de 5, né? Ai, meu Deus. Quando a gente vai utilizar o de 5? O de 5, gente, a gente utiliza sempre em pacientes diabéticos, né? Porque tem questão de absorção também. Peraí, deixa eu abrir aqui. Em pacientes diabéticos que a gente utiliza também em pacientes que têm epilepsia, pacientes que já têm histórico de defeito do tubo neural, certo? Pacientes que têm alguma patologia que possa gerar uma má absorção da medicação, certo? A gente também tem pacientes que têm história de natimortos, pacientes em drogas epiléticas, que eu já falei, antiepiléticas, e também pós-bariátricas, porque é a questão da absorção, como eu falei para vocês, certo? Há pacientes que são diabéticos e que têm deficiência de vitamina B9, que no caso é do ácido fólico. Então, essa paciente que já vem com essa patologia, já utilizo o de 5. Então, deixa eu só repetir. Pacientes com história de defeito do tubo neural, pacientes diabéticos, pacientes diabetes prévio, tá, gente? Não é diabetes mellitus gestacional, diabetes prévio. Paciente com história de natimorto, paciente com uso de droga antiepilética e tratamento para homocisteínia e pós-bariátrica. Ou seja, esses pacientes têm motivos justificativos para o uso dos 5 miligramas, porque ela não vai chegar essa miligramagem aí no final, tá? Em relação à questão de absorção, em relação à questão de já tem defeito do tubo neural, já tem história disso. Então, isso é o risco, o benefício é maior que o risco, certo? Alguém quer falar? Alguém está com o áudio aberto? Não? Olha, Jana, tudo bom? A minha dúvida é o seguinte, pacientes dependentes de química que usam medicações, né, para controlar a crise, a gente entra com uma suplementação de 5? Sim. Essas pacientes também são utilizadas em relação ao aumento em relação à questão da absorção. Por quê? Porque é um paciente que vai ter uma concorrência de absorção muito grande, e que se a gente colocar uma dosagem muito menor, ela não vai conseguir essa miligramagem ali por dia
que é necessário, entendeu? Então a gente usa 5 se ela é dependente química e está em tratamento para abstinência, isso? Ok, isso. Tá, obrigada. E outra coisa, né? Essas pacientes, vocês sabem, elas não vão tomar corretamente. Então, é aquela coisa, a gente precisa, o máximo, né, da oportunidade dessa paciente ao uso dessa medicação, porque é uma paciente que provavelmente para no meio do caminho, entendeu? Não tome durante todos os dias, né? Então, é uma paciente que realmente precisa realmente de uma dosagem maior. Tem até isso também no estudo, depois eu mando para vocês lá no grupo, tá bom? Só me cobrem, porque eu falo, vou mandar, aí depois eu esqueço. Vamos lá, deixa eu ver o outro. Então, ácido fólico é isso. Acho que ficou alguma dúvida? Não? Deixa eu ver aqui as perguntas. Prescrevemos ácido fólico até o final da gestação, conforme o protocolo, ou somente até a 12ª semana. Eu prescrevo até o final da gestação, tá? E seguindo os protocolos, claro. Em quais condições usa o de 5? Já falei, né? Tem os médicos que tiram também. Gente, é aquela coisa, eu sempre falo para vocês, e a gente não tem que ter medo disso, eu acho que a gente está ganhando nessa parte, né? Eu acho que a evolução e o posicionamento da enfermagem está ganhando nessa questão. A gente não tem que se preocupar com a conduta do outro. Se ele tira, eu sempre pergunto, como é que tá? Tá tomando sulfato ferroso ácido fólico? Aí a paciente fala, ixi, tirou. Aí eu falo, então vamos voltar. Então, assim, passou por mim, eu preciso da minha avaliação. Entendeu? Antigamente, a gente tinha a questão de passou por mim, o outro falou, não, o outro é mais importante, mais inteligente do que eu. Hoje em dia, passou por mim, eu tenho a minha avaliação. É a mesma coisa de passou por ele não tem a avaliação dele? Então, a mesma coisa por mim é a minha avaliação. E aí a gente segue. Eu não tenho esse problema com a médica que trabalha comigo, não tenho nenhum problema em relação a isso. Eu não tenho nenhum problema das gestas que antigamente tinha, né? Nem com alto risco mais. Quando eu botava gestas, tipo, gesta 0, aí antigamente vinha corrigido. Hoje em dia ninguém corrige mais o cartão, nunca vi, acho que cansaram. Então, eu não tenho esse problema em relação à questão do ácido fólico também, até porque qualquer dúvida, ela sabe que quem lê o protocolo sou eu, então ela vem me perguntar. Então, de qualquer forma, eu não tenho dúvidas em relação a isso. Essa aula vai assistir novamente, gente? Eu acredito que não. Então, assim, né, isso é com a equipe vai resolver o que é que eles vão fazer, tá? As exceções que devem usar o 5 miligramas também continuam até o final da gestação. Sim, as exceções... Não, desculpa. Não, peraí. As exceções que devem usar 5 miligramas também continuam até o final da gestação? Não, nenhuma miligramagem de 5 miligramas continua até o final da gestação, tá? Só até 12ª semana, tá bom? É uma pergunta interessante, viu, Thaís? É bom até a gente... eu até resumi. A gente só vai até o final da gestação a suplementação. O que é suplementação? Porque quando a gente fala de 5, a gente nem está falando tanto em suplementação, a gente está falando, praticamente, a gente precisa realmente botar esses 5 miligramas ali, porque senão ele não consegue, né? A absorção. Então, a gente só vai até o final, a gente tem esse respaldo até o final da gestação, a miligrama de 0,4 miligramas ou de 400 microgramas, no caso, a mesma coisa, né? De 5, a gente só vai até a 12ª semana, tá? Nessa paciente. Ok, Jean? Para você não ir até o final, tá? Lembrar todo mundo. Vamos ver o outro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar, porque ficou péssimo esse negócio desse vídeo aqui. Então, a gente tem agora o cálcio, né? O cálcio, gente, novato aí, né? Novato em alguns lugares, tá? Porque eu já dei aula uma vez, já tem muito tempo, ele já era feito em São Paulo, em alguns lugares. Então, ele é um novato, assim, para rede nacional, né? Ele entra aí como prevenção da pré-eclâmpsia, né? E aí eu falo para vocês, eu não tenho como falar isso hoje, mas estudem pré-eclâmpsia, tá? Eu vejo muita gente ainda sem saber sobre pré-eclâmpsia, é uma coisa que tem se falado muito, e que a gente sabe que as síndromes hipertensivas é a segunda maior causa de morte materno, né?
Então, estudem pré-eclâmpsia, tá? A gente fala muito sobre isso na pós, a gente vai falar um pouco sobre isso no curso de domínio clínico, que é exames gestacionais, mas é uma coisa que você precisa saber, a fisiopatologia, como funciona essa questão da pré-eclâmpsia, como é que a gente faz esse diagnóstico, né? Em relação à questão do aumento da PA, a partir de 20 semanas, por que é 20 semanas, né? Por que ele aumenta a partir de 20 semanas, junto com proteinúria, por que tem proteinúria, estudem essa parte, que é importante a gente saber sobre isso, certo? A diferença de pré-eclâmpsia, fale, quem quer falar? Mari. Fale, Mari. Deixa eu te... Na verdade, tem a ver e não tem a ver, porque você tocou em pré-eclâmpsia, né? Você mandou até o manual, que está ótimo, eu estudei, maravilhoso. Maravilhoso aquele manual. Muito bom. E ainda tem os outros, né? Se entrar no site, tem o do puerpério, que a gente... Eu vou mandar tudo, é porque eu sou esquecida mesmo. É muita coisa. Imagino, você é multi, vai dormir 11, acorda 5, não sei como é que você aguenta. Um dia eu chego a ficar igual a você. Mas voltando aqui, é só tipo assim, como você tem esse conhecimento vasto, né? E faz muitos cursos e está sempre atualizada, eu trabalho na Unidade Básica de Saúde da Família aqui em Palmeiras, na Bahia, né? Sim. E aí tem algumas pacientes minhas que elas são de baixa, tem poder aquisitivo muito baixo, né? E eu estava tentando ver junto à Secretaria de Saúde se conseguia pelo menos a morfológica do primeiro trimestre, que eu observei em algumas pacientes minhas que não tinha risco nem moderado nem alto para pré-eclâmpsia, e na morfológica do primeiro trimestre de alteração nas artérias. Sim. E aí foi por conta disso que eu consegui entrar com a S na 12ª semana, porque ela não tinha PA elevada, não tinha histórico de pré-eclâmpsia na família, nem no lípara, entendeu? E isso me deixou preocupada, porque imagine quantas que tem essas que eu consegui e observei, fizeram um esforço e conseguiram fazer a morfológica, entendeu? Então, você tem algum embasamento, alguma coisa na sua experiência, que vale a pena eu ter essa discussão na Secretaria de Saúde para ver se eles conseguem esse benefício? Tem, sim. Você está falando em relação à questão de alguns artigos, estudos? Isso. Tem sim. Eu vou mandar para vocês. Eles estão agora... Na verdade, a ultrassonografia já entra como Tem uma nota técnica, né, que fala sobre isso. E além de outros testes que eles vão fazer agora, né, que é o EPLIF, né, e outros, tá? Em relação à questão dos marcadores, né? Que também é importante todo mundo saber. Mas tem artigo sim, eu estou dentro dos 2 maiores grupos em relação ao pré-eclâmpsia, e com certeza tem esses artigos lá, e aí eu vou mandar para vocês no grupo, tá? Pode ser assim? Só peço 2 dias. Porque aí eu sento, me organizo, eu estou anotando aqui as coisas que eu vou fazer, e aí eu sento e procuro. E agosto você vai estar corrido por causa do congresso, né? Então, a gente espera. E a gente vai abrir uma oficina de pré-eclâmpsia, né? Vai ser um curso curto, mas vai ser uma oficina realmente de pré-eclâmpsia, porque é necessário, realmente, quanto mais a gente sabe sobre pré-eclâmpsia, melhor a gente vai tratar essas pacientes, né? E eu acho que muita gente fala assim, Poliana, porque antigamente não escutava tanto, porque, na verdade, gente, a gente não dava muita importância, essa é a verdade. Então, a gente via o aumento da PA, a gente via crescendo, mas a gente não dava tanta importância. E quando esse desfecho é ruim, a gente, assim, às vezes acaba não tendo essa notificação, né? E o que é que acontece? Hoje em dia se fala muito sobre isso, e claro que a gente tem realmente que estar totalmente atualizado sobre o caso. Então, assim, eu vou mandar esses artigos que eu tenho em relação à questão da ultrassonografia, é importantíssimo. E aí a gente vai, eu também pensei em uma oficina, o pessoal da equipe está vendo, porque minha agenda está muito cheia esses meses aí, sobre pré-eclâmpsia, justamente para ultrassonografia, os marcadores, os exames e a verificação do cartão em relação ao aumento da PA, que vai ser bem importante também. Então, eu mando lá no grupo. Se eu não mandar, você fala, cadê agora? Eu sou a primeira da fila, viu, Poli, da oficina. Eu também. Ela tá aqui, agora você tá aqui, né? Aline, claro, mulher, pode deixar. Estou voltando à minha rotina de estudo, graças a Deus, depois desse menino.
Amanhã tem todos os cursos. A Liriel tem todos os cursos. As duas pós, os cursos, ela tá todos os cursos. E nas lives todas também. Nas Né? lives, O nome dela lá aparecendo. ela vai Amiga, falar, eu não perco nada, eu não perco ela vai nada, falar no porque congresso, né? Ela vai ser a experiência gente, lá. a gente tem que estar em constante aprendizado, se não for seja de ferrugem mesmo. É verdade. Então, Mari, pode deixar, tá? Eu vou dar uma olhada, pesquisar aqui os artigos que eu tenho, que eu já tinha separado em relação à questão da ultrassonografia. E é importantíssimo, tá? Porque muita gente não vai dar sinal nenhum. E essa questão da resistência da artéria é um sinal que aquela paciente vai ter. Isso. Eu também tenho chegado para algumas pacientes minhas que já foi por causa disso, já foi para alto risco, justamente por causa da ultrassonografia, tá? Obrigada. Então, vamos lá. Aí tá, a gente falou sobre pré-eclâmpsia, né? E falei para vocês que vocês precisam estudar sobre a questão de por que pré-eclâmpsia, por que acontece, por que eu faço esse diagnóstico. Até mandei o protocolo para vocês, a Mari falou aí. E é importante que vocês façam a leitura ali desse protocolo, tá? Então, vamos lá, deixa eu falar aqui um pouquinho. O cálcio veio aí justamente para prevenir. Fale. Tu falou a respeito do manual do puerpério. Qual é esse material que é mais atualizado do que o caderno 32? Não, o caderno... tá. Não, pré-natal de alto risco e saúde da mulher 2016 e micronutrientes. O caderno 32 vai ser atualizado. Ah, certo, ok. Ele vai sair aí do forno. Já está saindo várias coisas do forno, se vocês já viram, tem vários protocolos novos aí do forno, tá? Hipertensão já saiu 2, tá? Já saiu um outro também, que agora não vamos lembrar o nome, mas já saiu novo, então tá saindo atualizações aí do Ministério, ok? Espero que atualize logo o caderno mais importante, que era o pré-natal. Vamos lá. O cálcio, gente, deixa eu abrir aqui para vocês, porque ele tá doido aqui. Aí... A gente tem a nota técnica do cálcio, deixa eu subir. Que a gente já sabe, a gente já está fazendo isso na nossa rotina, né? Que é 1.000 miligramas ou 1 grama desse cálcio elementar. Muita gente está com muita dúvida em relação ao carbonato de cálcio e o cálcio. Na verdade, ele botou aqui a miligrama do cálcio e do carbonato, mas o que a gente precisa realmente é do cálcio elementar. Nesse carbonato de cálcio, ele tem 500 miligramas de cálcio, mas na verdade a gente precisa de 2 comprimidos. Então, são 2 comprimidos aí que a gente vai usar nessa gestante no início da 12ª semana. Lá no congresso, Poliana, ó, lá no congresso falou, pode ser iniciado antes, ainda não tem essa evidência científica do que pode acontecer do uso do cálcio antes da 12ª semana. O benefício ali inicia na 12ª semana. Então, provavelmente depois eles vão fazer esse estudo para iniciar tudo antes, né? Mas, por enquanto, ficou ali na 12ª semana. O que eu faço quando a paciente vem antes? Eu prescrevo e falo para ela, início na 12ª semana e boto quando é que ela faz 12ª semana, tá? Porque senão eu esqueço depois, na próxima, ou ela não vem, ou ela passa, e eu quero iniciar certinho ali na 12ª semana. É claro que a gestante que chega para um pré-natal mais na verdade, o pré-natal de início correto, né? Não é o pré-natal tardio. A prescrição a gente pode fazer, né? A gente já sabe disso, e ali orienta o uso universal, ou seja, todas as pacientes vão utilizar cálcio, né? Nessa gestante desde o início até o momento do parto. Diferente do AS, né? O cálcio ele vai até o final da gestação, certo? O cálcio, ele vem ali como suplemento para a prevenção dessa pré-eclâmpsia. O AS, ele já vem, é um suplemento, mas ele vem ali para pacientes mais de fator de risco, né? O cálcio antigamente era para fator de risco, depois ele foi para todo mundo, e o AS ainda são para pacientes para pacientes de fator de risco, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês quais são, ok? Alguma dúvida em relação à questão do cálcio? Em relação ao carbonato de cálcio, isso ficou muito no ar, essa coisa de 1.200, mas são 2 dá 1.000. Na verdade, gente, o carbonato é um composto que tem um cálcio elementar dentro. Então, o que importa para a gente é a miligrama do cálcio, certo? Sabe onde é que vocês encontram cálcio? No Eno-Tabs, vocês encontram cálcio, que é um uso para azia, né? Aquele eno mesmo, não. Cálcio, tem lá. Só é cálcio, puro. De 500,
certo? E a gente também pode, aí muita gente está na dúvida, Poliana, aqui só tem de 500 miligramas mais 400 unidades de vitamina D. Também pode ser utilizado, porque essa unidade de vitamina D não vai ter prejuízo para essa gestante. Então, você pode fazer, porque é muito mais benefício a utilização do cálcio do que ficar sem ele, certo? Então, tem muitos lugares que a compra foi feita com 400 unidades. Mas, assim, não custa a gente informar para quem faz a compra que a gente prescreve só o cálcio, certo? 400 unidades de vitamina D não tem problema, a gente pode chegar até 3.800 de vitamina D, o máximo que a Anvisa coloca, né? Esse material está na mão de vocês lá no grupo, eu já mandei uma vez. Então, a gente tem, você sabe que a Anvisa, ela dá ali valores máximos de dosagem de cada medicação, né? Então, ele tem uma dosagem máxima de ácido fólico, que é de como é que fala? 1 miligrama, desculpa. Ele tem a dosagem máxima de vitamina D, que é 3.800 unidades para gestante. Ele tem a dosagem máxima de ferro, que eu acho que é 80 miligramas, alguma coisa nesse sentido. Então, ele tem ali a dosagem que é máxima, e por isso que a gente tem o cálcio aí, também com a dosagem máxima de 1.200 miligramas, tá? Aqui é só para mostrar a evidência de suplementação geral do cálcio para todas as mulheres com distúrbios hipertensivos, mas é conflitante, mas mesmo assim ele tem uma baixa significativa ali de redução de pré-eclâmpsia de 55%, ou seja, bem expressivo, né? E principalmente nas mulheres de dieta de baixa ingestão, ou seja, a maioria, né? A gente não vai ali ficar medindo quem está tomando cálcio, quem tem cálcio e quem não tem, né? Até porque você sabe que a gente não fica dosando ali vitaminas, né? Então, a gente faz suplementação. Quando a gente faz a dosagem por exames, que a gente não tem necessidade de pedir, a gente tem que indicativo de tratamento, que já não é a suplementação. A evidência... gente, acho que eu fiz 2 páginas, deixa eu fechar. A mesma coisa, tá? Daqui. Então, o que acontece? Aí, além do cálcio, a gente tem o AS, que muita gente também pergunta, Poliana, o que acontece com o AS, né? O AS é indicado para prevenção da pré-eclâmpsia também, mas ele funciona mais no caso de pacientes que são fatores de risco, né? Ele funciona na questão da artéria espiralada mesmo, né? Então, a gente precisa de uma artéria espiralada que vai dilatar. Então, a gente pode ser utilizado o AS. Por que não joga esse AS para todo mundo? Porque tem ainda estudos que falam que o AS aumenta a hemorragia pós-parto. Então, por isso que não se joga para todo mundo o uso do AS. E por isso que ele não vai até o final da gestação, tá? Por risco de hemorragia pós-parto. Ele ainda tem ali uma porcentagem de risco de hemorragia pós-parto, e por isso que ele só vai ser prescrito para mulheres com fator de risco, para o benefício ser maior que o risco, certo? Porque você sabe que a pré-eclâmpsia sim, é grave, né? É uma complicação grave. A gente tem aqui uma intervenção em redução do uso da pré-eclâmpsia em relação à aspirina, né? E o que acontece? A gente vai usar, eles estão ainda em estudos, essa questão da dosagem desse AS, né? Estou falando porque o Ministério da Saúde vai lançar nota aí sobre o AS depois, né? Eles estão vendo como é que faz, qual é a dosagem que vai ser utilizada, porque tem estudos que falam 150, tem estudos que falam 81, tem estudos que falam 75, né? Então, tem alguns conflitos aí entre essa questão da dosagem, que realmente o AS, ele funciona para a pré-eclâmpsia. Mas, qual a dosagem, né? Eu tive até um estudo esses dias com um artigo falando sobre isso. Qual a dosagem desse ácido fólico, né? Desse AS? É de 75? É 81? É 150? Né? Então, tem muita coisa que ainda precisa ser, na verdade, discutida pelo Ministério da Saúde para colocar aí a nota em relação à questão do AS. Já tem falando sobre o AS. Poxa, gente, não colocou não, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. É porque eu acho que na hora que foi colar, não saiu. Esse negócio tá todo maluco. Mas eu vou colar aqui agora, tá? Não é que não. Pode olhar aí que eu já vou botar agora. Aqui. Os fatores de risco, né? Eu fiz e não colei. Os fatores de risco em relação à questão do AS,
né? Então, esse aqui são os fatores de risco que a gente tem, certo? Em relação à questão do AS. Então, era também do cálcio, mas depois já modificou. Então, o AS, ele vem aí como fator de risco alto, né? Que história de pré-eclâmpsia, história de múltipla, gestação múltipla. Vocês sabem que gestação múltipla, ela é alto risco já, né? Então, eu vejo muita gente falar, não, gestação gemelar não é alto risco. Obesidade, né? Hipertensão arterial crônica, diabetes 1 e 2, doença renal crônica, doenças autoimunes e gestação decorrente de reprodução assistida, que é FIV. Todos esses aí vão utilizar AS, porque um fator de risco alto, ele já conta com a utilização do AS, tá? Aí, para utilização com risco moderado, se tiver 2 riscos moderados, a gente também utiliza o AS, ou um risco moderado e um risco alto, obviamente. Então, nuliparidade, né? E vamos supor, a paciente, ela nunca teve filho e ela tem mais de 35 anos, né? Ela vai utilizar o AS, certo? Paciente com intervalo de mais de 10 anos de gestação e condição socioeconômica desfavorável, também é uma paciente de risco para o AS, tá? Então, 2 ou mais fatores de risco, a gente já considera aí uma paciente para indicação de uso de AS, certo? Até quando, Poliana? Até a 36ª semana, ok? O que a gravidez prévia, condição socioeconômica desfavorável, a raça, né, a condição, não sei porque ele botou 2, intervalo e também nuliparidade. Por que nuliparidade? Assim como a Mari falou, muitas pacientes, o risco de ter pré-eclâmpsia é justamente esse. O que quer dizer? Porque a gente não sabe se essa... Por que nuliparidade, né? Engraçado. Porque a gente não sabe como essas artérias, né, como essa implantação, essa placentação dessa paciente vai acontecer. Então, a gente, por não saber como isso vai se dar nessa paciente, ela é uma paciente, é um fator de risco para ela. Porque, por exemplo, uma paciente que já tem gestações anteriores, ali, gestações prévias, sem risco de pré-eclâmpsia, ou seja, teve uma placentação, ela tem ali uma placentação favorável, e tudo começa pela inserção da placenta, né? A pré-eclâmpsia começa ali, ela tem uma boa dilatação das artérias, né? Tudo isso gera aí um benefício para essa paciente. Então, quando a gente não sabe o que é que vai acontecer com essa paciente, nessa gravidez, por ela ser uma paciente nulípara, a gente, como é que eu dizer, isso gera para ela um fator de risco, né? E aí junta, por exemplo, ela com ser um paciente com 37 anos, por exemplo, também já tem um outro fator de risco, certo? Para essa placentação ocorrer de maneira satisfatória, suficiente, né? Então, é como se tivesse uma artéria aqui e ela, em vez de ela abrir para passar o fluxo sanguíneo, ela não abre, ela fica assim. E isso gera várias complicações para a paciente e para o feto, certo? E aí o desfecho, obviamente, não é um desfecho bom, certo? E por isso que eu falei para vocês, estudem essa parte da pré-eclâmpsia. Então é isso, a AS é feito nesse momento aí dessa paciente. Poliana, eu posso prescrever? Então, esse AS está no pré-natal de alto risco. Então, por exemplo, a paciente com história de pré-eclâmpsia, ela é paciente de quê? Alto risco. Então, assim, essa paciente, o que você faz no risco de risco habitual, de pré-natal de risco habitual? Encaminha para alto risco. O alto risco vai prescrever AS. Pelo menos as pacientes que eu encaminho, ele prescreve AS nesses casos, né? Paciente de hipertensão, é uma paciente de alto risco. Uma paciente diabética, é uma paciente de alto risco, diabetes prévio, né? Não é DMG não entra como indicação de fator de risco. A gestação de FIV, ela é alto risco, tá? E aí a infertilidade, né? No caso, ela entra como infertilidade lá na lista do Ministério. Doenças autoimunes também é alto risco. Então, assim, essas pacientes já vão estar sendo acompanhadas no alto risco, certo? Então, a prescrição do AS, não fiquem preocupados, ela tem que ocorrer no alto risco, ok? É isso, é até a 16ª semana. Então, se você vê um paciente tomando AS depois da 16ª semana, aí é arriscado, porque tem a questão da hemorragia pós-parto, que aumenta muito mais se essa paciente estiver tomando após essa 36ª semana, certo?
Outras suplementações, gente, vitamina D, não sei o quê, outras coisas que estão falando por aí, ferritina. A gente não faz dosagem de ferritina no pré-natal, até porque, pela fisiologia em relação à questão das modificações das gestantes, essa reserva, ela vai sim abaixar em certo momento, e isso não quer dizer que ela vai ter uma complicação. Porque, pense aí, eu tô com a reserva aqui, mas tudo vai ser utilizado naquele momento. Então, a ferritina vai estar baixa. Ela vai ter uma baixa realmente na gestação. Então, não adianta a gente ficar achando que isso é uma dosagem que a gente tem que ficar acompanhando. Então, não se acompanha a ferritina na gestação, tá? A mesma coisa é a vitamina D. A mesma coisa são outras suplementações que existem várias aí, né? Zinco, um monte de coisa. E nenhuma dessas suplementações tem evidência científica para suplementar, certo? Então, a gente não utiliza essa suplementação e nem para ficar dosando esses exames justamente para utilizar a medicação, nada disso, tá? Então, assim, nenhuma tem evidência científica. As únicas que a gente tem evidência científica é sulfato ferroso, ácido fólico, cálcio e, em alguns momentos, AS. Ok? Alguma dúvida? Eu falo, não é uma aula, não, é só um encontro. Mas eu falo, né? Não, então... Ah, já tem aqui, peraí, deixa eu ler. Qual é o melhor horário para orientar gestantes? Eu, gente, oriento as gestantes para utilizar o cálcio à noite, ok? Por quê? Porque eu acho mais fácil, porque eu vou falar para ela, ó, toma 1 hora antes do almoço o sulfato ferroso, depois 2 horas você tem que tomar o cálcio, então, sulfato ferroso de manhã, o cálcio à noite, tá? Porque não vou, às vezes ela vai comer alguma coisa que tem ferro, a absorção é ruim, então ela tem que ter 2 horas de intervalo entre a utilização de ferro para o uso do cálcio, porque senão vai interferir na absorção. Então, eu coloco mais à noite, 2 comprimidos à noite. Eu já coloco à noite, tá? Ah, mas pode ser um de manhã à noite? Pode. Eu acho que dificulta mais. Um de manhã à noite. Já dificulta para esquecer, dificulta em relação à questão da concorrência de absorção, tá? A da Lua eu já respondi, né? Na nossa unidade de 600, pode ser utilizado. Pode ser um comprimido, eu acho, assim, muita gente está falando 2 não seria nenhum problema. Mas como a gente vai até 1000 miligramas, né? Então, ele tá certo de prescrever só um, porque até porque tem a vitamina D junto. Mas o certo, viu, Lu? Seria o 500 miligramas, 2 comprimidos, tá bom? Mas se for prescrever por 2 ou mais fatores moderados, não obrigatoriamente é alto risco, não é? Ah, sim, entendi o que a Natália falou. Não, isso mesmo. Se você for prescrever pelos 2 fatores abaixo, não, ela não estaria no alto risco, porque nulliparidade não é alto risco. História familiar de pré-eclâmpsia, mãe e irmã, né? Aí sim, a gente tem uma questão, né? A gente tem história familiar, mas não é a história da paciente, tá? Acima de 35 anos também não é alto risco. Intervalo maior de 10 anos também não é alto risco, então nenhum que está embaixo é alto risco. Tem que ter dois riscos moderados, tá? Atendi uma paciente com obesidade e encaminhei para o alto risco. Maternidade de referência chamou e pediu para voltar de baixo risco, pois não tinha nada. Mesmo com Doppler mostrando aumento de... Ai, meu Deus, sério? Mesmo com Doppler aumentando a resistência às artérias. Não, eu nem tinha lido o resto, tá? Eu nem li o desfecho. Eu falei, sério? Porque assim, gente, enquanto tá tudo certo, não precisa procurar responsável, né? Ninguém procura responsável enquanto tá tudo certo. Porque ninguém vai falar, Isabel, maravilha que você mandou enquanto tá tudo certo. Agora, quando dá errado, é isso, procura ali. Na verdade, esse povo da maternidade e às vezes do alto risco, algumas pessoas, porque eu falo assim, depende de quem tá lá, tá? Às vezes eles procuram sarna para se coçar. Sinceramente, às vezes é. Porque assim, a gente manda certinho, de acordo com os protocolos. E eu acho que a rotina lá é complicada, pode ser, mas a gente também tem que seguir protocolos, né? Então, assim, eu nem tinha lido o desfecho, que realmente foi um desfecho ruim, que a gente não precisaria ter, mas é isso, você fez o seu trabalho. Agora, se você não tivesse mandado, hein? O que ia acontecer? Ah, a Isabel não mandou. Vamos lá na Isabel, que acho que a culpa foi dela. Entendeu? Então, assim, é muito melhor pecar não, muito melhor estar para eles errado, porque está seguindo o protocolo,
e eles devolverem, do que você não fazer. Porque aí, quando dá errado, eles vão procurar quem não fez. Entendeu? Eu já tive casos assim também, tipo, o paciente que eu encaminhei com 41 semanas, não caso de pré-eclâmpsia, 41 semanas para maternidade. Encaminhei e falei, fica aí. Ela, não, mandaram para casa, mandaram voltar só com daqui a 5 dias. O paciente voltou com 5 dias. O bebê não tinha BCF, já estava em sofrimento fetal, né? E aí faleceu, né? Então, assim, se eu não mandasse, por que você não mandou? Mas como eu mandei, aí a responsabilidade é do outro que tem a conduta dele, que eu não sei de onde vem. Mas, enfim, é isso. E a gente trabalhar com pré-natal é luta todo dia. É luta todo dia. Só que, assim, o quanto mais respaldado a gente tá e mais atualizado, melhor para nossa rotina, tá? E também é tão bom, gente, também trabalhar com assim, dessa forma, com protocolos. É maravilhoso. Eu realmente fico totalmente segura de tudo que eu faço. Assim, eu vejo uma paciente questionando, porque quando eu olho, eu falo, não, mas era isso mesmo que tem que fazer. Era isso aqui. Então, eu sei tudo. Teve um casal mesmo, eles me mandaram foto do bebê deles agora aqui, no meu Instagram, né? Eu nem sabia que eles me seguiam. Eles mandaram, Polly, nasceu, não sei o quê, porque realmente foi nesse caso, a pressão aumentando, ela estava com a visão turva, eu falei, hospital, pode ir. E isso é indicativo de pré-eclâmpsia, né? Então, eu solicitei proteinúria, aumentou depois da 20ª semana, foi aumentando, mandei, eles mandaram para casa, eu mandei de novo, aí encaminhei para o alto risco, aí foi para o alto risco, do alto risco ela já ficou lá, e aí já teve parto prematuro, mas tá tudo bem com o bebê, e eles me mandaram a foto, graças a Deus, tá tudo bem, que bom que foi você e tal. Então, assim, melhor do que isso, gente, só 2 disso, entendeu? Só 2 disso. Então, gente, eu falei todas as suplementações. Eu vou marcar o próximo encontro com vocês. Vou ver um tema também para a gente conversar, né? Um tema que a gente possa conversar rápido, assim, porque realmente é um encontro, eu não tenho como dar aula sobre isso, tá? E alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não, gente, vocês estão muito quietos. Então, tá. Então, vejo vocês aí nos cursos, né? Tem o domínio clínico agora de exames gestacionais, tem também a mentoria da atenção primária e tem o após, né? Que tem muita gente que está aqui, que está nas 2 pós. Então, e o congresso, em agosto, dia 23 e 24 de agosto, quem estiver lá no congresso, inclusive, gente, a gente vai sortear um laser no valor de R$ 4.000, acredito, um laser Elib, vai sortear lá no congresso para os participantes presenciais. Então, espero que vocês estejam lá e também sejam sorteados, tá bom? É isso. Que bom que vocês participaram. Vou marcar o encontro agora em agosto. Fiquem tranquilos, eu vou marcar em agosto para a gente não ficar muito tempo longe. E eu vou ver um tema, tá? Vou mandar as notas que a Mari pediu e qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Beijos. Tchauzinho.